Shalom. Hoje vamos refletir sobre a forma correta de encarar o acúmulo de bens, o capital, o dinheiro, conforme o rei Salomão, o mais sábio de todos os homens, nos ensina como devemos nos relacionar com a aquisição de riqueza. E, a partir disso, entraremos também na seguinte questão: será que está nas mãos da pessoa mudar a sua sorte? Tem pessoas que sentem que não têm sorte, que o dinheiro não flui em sua vida, mesmo que se esforçam, se dedicam, trabalham arduamente, são talentosas, bem-sucedidas, não conseguem prosperar, e tem pessoas que qualquer pequena ação já lhes rende uma enorme fortuna. Então surge a sensação: talvez essa seja a minha sorte. Existe algo como sorte nos assuntos financeiros? E se existe, está nas mãos da pessoa mudar a sua sorte para melhor? Como se faz isso? Vamos refletir tanto sobre a parábola, quanto sobre a sua aplicação prática, que o rei Salomão nos apresenta aqui no livro de Provérbios. A riqueza do rico é a sua cidade fortificada, a ruína dos pobres é a sua pobreza. Vejamos primeiro o significado simples das palavras. Diz o rei Salomão: a riqueza do rico, como é sabido, existe uma forma de riqueza que diz respeito ao preenchimento espiritual, e existe a riqueza material. Há palavras que possuem significado tanto em um aspecto visível quanto em um aspecto mais elevado. O visível refere-se ao que se pode ver, ao que é mais concreto, enquanto o aspecto elevado refere-se a algo mais espiritual. Assim também, uma pessoa pode estar de pé fisicamente, mas estar de pé também pode significar uma postura mental, algo mais ligado ao pensamento, a um aspecto espiritual. O pó é mais pesado, enquanto as cinzas são mais leves. Da mesma forma, há riqueza material e riqueza espiritual. Riqueza material é o dinheiro, quando a pessoa está cheia de recursos financeiros, e a riqueza espiritual está ligada à alma, quando a pessoa sente um preenchimento interior, quando se sente bem consigo mesma. Aqui, a referência do rei Salomão é a riqueza material. A riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Força significa solidez, resistência, poder. A riqueza do rico é, na verdade, aquilo em que ele deposita sua confiança. Ele sente: posso resolver problemas com o meu dinheiro. Qualquer coisa que eu queira, posso alcançar. Esse é o significado simples das palavras. Mas aparentemente, o rei Salomão se contradiz. No capítulo seguinte ele diz: a riqueza não aproveita no dia da ira. Ira significa quando há rigor vindo do céu sobre a pessoa. Quando Deus nos livre, existe um decreto negativo. Nessa situação, a riqueza não ajuda. E aqui ele diz: a riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Ou seja, a riqueza do rico é aquilo em que ele confia. Ele sabe que quando quiser, pode resolver todos os seus problemas com isso, pode alcançar tudo o que deseja. Mas a verdade é que não há contradição entre essas afirmações. A questão é: como a pessoa encara a sua riqueza? Como ela se relaciona com o dinheiro? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Se ela acredita que, por meio do dinheiro, poderá organizar toda a sua vida, obter saúde, alcançar sucesso, diz o rei Salomão, saiba que isso não é verdade. Se Deus nos livre, há rigor vindo do céu sobre a pessoa, então a riqueza não ajuda no dia da ira. E vemos pessoas ricas no mundo que possuem bens que outros gostariam de ter, nem que fosse 1% do que elas têm. Mas você vê que essa pessoa não pode comer tudo o que está diante dela. Precisa se alimentar de comidas muito simples, porque o seu sistema digestivo não funciona bem. Então, o que ela faz com toda essa riqueza? Externamente, parece que é rica. Na prática, em sua vida pessoal, estaria disposta a dar todo o dinheiro, apenas para ter saúde, apenas para poder viver de forma verdadeiramente normal. Quando aqui o rei Salomão diz: a riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Na parábola, depois veremos a aplicação prática, ele afirma isso de forma irônica em relação ao rico. Você realmente acha que aquilo em que você confia é o que vai resolver todos os seus problemas? Essa riqueza que você imagina, em sua mente, ser a sua fortaleza, você sabe que isso não é real, porque a questão é o que a pessoa faz com o dinheiro. Quando a pessoa usa o dinheiro para realizar boas ações, para fazer o bem às outras pessoas, existem de fato pessoas bondosas que são sábias. Elas sabem usar o dinheiro para coisas boas. Também desfrutam do dinheiro que possuem, mas não estão concentradas apenas em si mesmas. Ajudam, apoiam, dão aos outros. Mas, se a pessoa encara o dinheiro como aquilo que resolverá todos os seus problemas,
O rei Salomão diz: saiba que isso não é verdade. Somente você pode usar o dinheiro de forma que, do céu, seja derramada sobre você uma abundância de bondade. Porque o poder do ser humano, por meio de sua livre escolha, pode até mesmo mudar a sua sorte. Assim vemos nos ensinamentos dos sábios, mesmo que tenha sido decretado para ele desde o início uma vida completamente diferente. Uma pessoa sobre a qual foi decretado que teria problemas de saúde. Hoje existem pesquisas. O professor Wilmut, da Irlanda, que conduziu a pesquisa sobre a ovelha Dolly, é especialista em clonagem genética e em todas as áreas da genética. Ele afirma, com base em estudos que realizou com gêmeos idênticos, que as características genéticas indicam que tudo o que uma pessoa vivencia na vida já está presente em seus genes. Ou seja, se ouvimos falar de uma pessoa que sofreu um ataque cardíaco aos 40 anos, para nós, parece que algo aconteceu de repente. Esse professor afirma que isso já estava presente desde o início. Antes mesmo de nascer, já havia em seus genes alguma falha, que indica que por volta dos 40 anos isso ocorreria. Se ele mantiver uma alimentação adequada, pode adiar isso. Se não mantiver uma alimentação adequada, pode antecipar. Mas o problema já está lá, até mesmo riqueza e pobreza. Segundo pesquisas que ele realizou com gêmeos que foram separados e criados em lugares distantes, os caminhos que percorrem na vida. O que parece estranho, que riqueza esteja ligada aos genes. Ele afirma que sim. No livro A Revolução, trouxemos a sua pesquisa no que diz respeito à genética. E, na verdade, a descoberta dele, que causou grande impacto entre os pesquisadores, já está escrita no Talmud. Leiamos a linguagem do Talmud, no Tratado Nidá. O Talmud diz o seguinte: aquele anjo encarregado da gestação toma uma gota e a coloca diante de Deus, e diz diante dele: soberano do universo, o que será desta gota? Forte ou fraco? Sábio ou tolo? Rico ou pobre? O que significa toma uma gota e a coloca diante de Deus? Ou seja, o que é essa gota? Trata-se do óvulo fecundado. Não que seja necessário pegá-lo fisicamente e colocá-lo diante dele. Em forma de parábola, os sábios dizem que há um anjo encarregado da gestação, e Deus determina quais genes, quais combinações genéticas, pois existem inúmeras possibilidades que podem surgir em cada concepção, e Deus determina como será essa pessoa. Forte ou fraca, isso soa lógico, fisicamente. Quais serão as condições presentes ali? Sábia ou tola? Isso está relacionado ao kill-me da pessoa. Rica ou pobre? Isso, aparentemente, é algo difícil de compreender. Ser rico ou pobre é determinado antecipadamente? Afinal, isso parece depender do que acontecerá ao longo da vida, do que será decretado para a pessoa. Mas vemos aqui, nos ensinamentos dos sábios, que isso já está presente nos genes do ser humano, pois se diz que o anjo toma a gota e pergunta: o que colocarei nesta gota? Quais combinações farei aqui? Quais características? E foi exatamente isso que ele encontrou em sua pesquisa, que até mesmo riqueza e pobreza já estão presentes na genética da pessoa. O Talmud afirma explicitamente que isso já está determinado antes mesmo de a pessoa nascer. O Talmud e também os sábios da Kabbalah ampliam essa questão, explicando que isso também está relacionado à sorte da pessoa. Ou seja, de acordo com a sorte de cada indivíduo, é isso que lhe será inserido desde o início, antes mesmo de nascer. Existe um roteiro do que ele deverá vivenciar ao longo da vida. Os sábios disseram que tudo depende da sorte. Se assim for, pergunta o Ramal, que foi um dos grandes sábios da Kabbalah. Então, como entender o que o Talmud afirma no Tratado Shabat, que Israel não está sujeito à sorte? Ou seja, que eles não estão subordinados à sorte. Na linguagem de hoje, se dizem sobre uma pessoa que ela não tem sorte, o que querem dizer? Que a vida dela não está indo bem. Mas, na linguagem dos sábios do Talmud, quando se diz que não há sorte, não significa que a vida não vai bem. Significa que a pessoa não está subordinada à sorte. Existe sorte, mas ele não está preso a ela. Ele pode mudar as coisas. De que forma a pessoa pode mudar a sua sorte? Mesmo que em sua genética, mesmo que em suas características, de acordo com a sua sorte, tenha sido determinado que assim será. Problemas de saúde ou outros problemas. Como ele pode transformar isso para o bem? E os sábios ensinam que também é possível, Deus nos livre, transformar isso para o mal, de acordo com a forma como a pessoa se comporta. Vamos ler aqui as palavras do Ramhal, em seu livro O Caminho de Deus. Mas leiamos aqui, parte 2, capítulo 7. Parte 2
significa que o próprio livro é dividido em partes. Segunda parte, capítulo 7, chamado A Influência dos Astros. Aqui, ele se refere ao tema da sorte e escreve o seguinte, após explicar a base do sistema dos astros. Mais um aspecto instituiu o Criador, bendito seja o seu nome, nesses astros, que também os acontecimentos do mundo material são alcançados por eles. Na linguagem de hoje, o que significa material? Aquilo que é físico. Quando ele diz material, ele se refere às criaturas físicas, ou seja, a nós, seres humanos, e a tudo o que acontece no mundo natural. O Criador, bendito seja o seu nome, instituiu nesses astros que também os acontecimentos do mundo material e tudo o que ocorre com eles ao longo da vida, depois de preparados no alto, sejam transmitidos por meio deles para baixo da forma como precisam ocorrer. Ou seja, de acordo com o movimento dos astros, existem influências que descem ao mundo. Sorte vem da ideia de fluxo, algo que escorre de cima para baixo, como alguém que derrama uma lágrima. Assim também ao longo da vida, o que foi determinado para a pessoa desde o início, flui até ela. Nesta data deve se casar, nesta data terá um filho, nesta data ganhará dinheiro. Aqui, Deus nos livre, acontecerá algo, e outras coisas. Como exemplo, ele diz, a vida, a riqueza, a sabedoria, a descendência e assim por diante. Todos esses assuntos são preparados acima, nas raízes, e transferidos abaixo, nos ramos, como uma árvore invertida. A raiz está acima e os ramos abaixo. A raiz sustenta tudo o que ocorre nos ramos. Assim também é a influência de cima para baixo. E isso ocorre em divisões conhecidas e em agrupamentos específicos que foram estabelecidos com ciclos determinados. Existem sistemas de astros. Cada astro individualmente exerce influência. A combinação dos astros, a forma como estão posicionados, que é na prática o ciclo dos signos de cada mês, influencia a pessoa. Vou pular um pouco. E eis que todos os seres humanos também estão subordinados a essa ordem. Ele diz, saiba que não há diferença. Todos estão subordinados a esses sistemas, que funcionam de acordo com a condução divina que Deus estabeleceu. Não que os astros tenham poder próprio. As nações do mundo, no passado, adoravam astros e signos, porque pensavam que o sol tinha poder, que a lua tinha poder. Então se relacionavam com o próprio astro, como se ele fosse o chefe, o administrador. Por isso adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas. Mas no povo de Israel se sabe que os próprios astros são, na verdade, um sistema de instrumentos que opera de acordo com as instruções de Deus. Todos os seres humanos também estão subordinados a essa ordem, para que se renovem neles, conforme o que lhes é transmitido pelo sistema, a cada vez algo novo, de acordo com o que foi determinado acima. Porém, e aqui está o ponto principal pelo qual citei tudo isso, já é possível que o efeito dos astros seja anulado. Ou seja, a influência dos astros pode ser anulada por uma força superior a eles. E com base nisso disseram, Israel não está sujeito à sorte. A pessoa tem a capacidade de mudar a sorte para melhor, mesmo que tenha sido decretado algo diferente para ela. Se foi decretado que morreria em determinada idade, ele pode adiar isso por dezenas de anos. Se foi decretado que seria pobre, pode transformar isso e tornar-se rico. Um exemplo disso, como está nas mãos da pessoa mudar. O Ramhal, em outro lugar, amplia essa explicação e diz que, se a pessoa tentar fazer manobras para contornar o decreto divino, não terá sucesso. Apenas fará com que isso aconteça. Já contamos aqui certa vez o relato que o Talmud traz sobre o rei Salomão. Um dia ele viu o anjo da morte triste. Ele encontrou o anjo da morte abatido. Salomão possuía imensos poderes espirituais, tinha inspiração divina. No Cântico dos Cânticos ele previu toda a história até a vinda do Messias, a parábola e sua aplicação prática. No livro sobre o Cântico dos Cânticos, trouxemos a explicação da parábola e de sua aplicação até a vinda do Messias. Salomão era extremamente sagrado, não como alguns que lhe atribuem leviandade. Também já explicamos em uma aula o que foi toda a questão das mulheres que ele tomou como esposas, qual foi o seu objetivo, todas as conversões que ele realizou com elas. Mas no que diz respeito ao nosso assunto agora, o rei Salomão tinha visão espiritual e viu o anjo da morte triste. O Talmud diz que ele se aproximou e perguntou por que estava triste,
Só Salomão seria capaz disso. Se uma pessoa comum encontrasse o anjo da morte, iria perguntar por que ele está triste. Fugiria enquanto ainda tivesse vida, mas Salomão sabia. Ele não pode fazer nada sem ordem divina. Talvez eu possa ajudá-lo. Por que você está triste? Ele respondeu: tenho um problema que não sei como resolver, e por isso estou triste. Compartilhe comigo. Ele disse: hoje, na lista que recebi de todos aqueles cujas almas devo levar, estão também os seus 2 escribas, os que escrevem as cartas e os documentos do rei Salomão. E tenho um problema. Não consigo levar a alma deles hoje. Não sei como lidar com isso, por isso estou triste. Salomão ouviu isso e imediatamente se apressou. Disse: descobri um segredo. É preciso salvá-los. Antes que o problema deles seja resolvido, é preciso fazer algo. Foi, chamou os 2 e disse: escutem, por acaso tomei conhecimento de um grande segredo. Há um decreto, e eu quero ajudá-los. Eles se assustaram. Como você pode ajudar? Ele disse: existe um lugar chamado Luz. O Zohar fala longamente sobre esse lugar. Os sábios, em vários lugares, mencionam o local chamado Luz. De suas palavras se entende que não ficava na terra de Israel, e que o anjo da morte não pode entrar lá. Ou seja, quem está ali nunca morre. Não sei se hoje esse lugar ainda existe, apenas não sabemos onde fica, ou se essa cidade já não existe mais. Mas naquela época havia uma cidade assim, da qual os sábios disseram que os anciãos, quando se cansavam da vida, precisavam sair da cidade para morrer, porque dentro dela não havia morte. E o Zohar explica por que o anjo da morte não pode entrar. Com base nas combinações de letras no momento da criação do mundo, a letra Tet estabeleceu-se ali. Há uma explicação para isso. De qualquer forma, ele lhes disse: embora chegar lá leve semanas pelos caminhos da época, com cavalos e jumentos, posso enviá-los pelo ar. Salomão possuía meios de transporte pelo ar. Vocês chegarão lá em poucas horas. E se o problema dele não for resolvido nesse tempo, vocês estarão seguros. Chegando lá, ele não poderá entrar. E assim ele fez. Sentou-se para almoçar, na esperança de ter conseguido salvar 2 vidas de Israel. O Talmud conta que, no dia seguinte, ele viu o anjo da morte alegre. Ele o viu. Algo o divertia. O rei Salomão perguntou: o que aconteceu hoje? Ontem você estava deprimido, hoje está de bom humor. Ele respondeu: ontem você não me deixou terminar de explicar qual era o problema. Agora vou explicar. Quando recebo o registro de uma pessoa, indicando quando devo levar a sua alma, está escrito ali a data, ano, dia, hora, minuto, segundo. Não me é permitido levar a sua alma nem antes nem depois, apenas como o Criador decretou. Mas um dos itens também é o local. Isso é interessante. De acordo com as palavras dos sábios, resulta que, quando uma pessoa morre em um acidente, não é por acaso. Se estava no sul, não é por acaso. É o lugar onde a pessoa deveria deixar este mundo, não apenas o tempo, também o local. E ele disse: ontem eu verifiquei os registros dos que deveriam ser atendidos naquele dia, e vejo os seus 2 escribas ali. Tudo estava de acordo. Aquele era o dia, a hora, faltavam ainda algumas horas. Mas o item do local era problemático. Eu via que o local ficava a semanas de distância da terra de Israel. Como eu os levaria até lá? Eles estavam em seu palácio, em Jerusalém. Não sabia como levá-los até lá em poucas horas. Você me ajudou muito. O local era próximo à cidade de Luz, e você os enviou para lá. Levei as suas almas exatamente no lugar certo. Muito obrigado. Você me ajudou muito. Que tenha mérito por isso. Fique bem. Sobre isso disse o rei Salomão o famoso versículo: não há sabedoria, nem conselho, nem entendimento contra Deus. Uma pessoa que tenta contornar o decreto divino apenas fará com que ele aconteça. Se ele decretou, é isso que acontecerá. Não é possível fazer manobras para evitar. Por outro lado, o Ramhal diz aqui: de acordo com as palavras dos sábios, Israel não está sujeito à sorte. Você pode mudar a sua sorte. E ele explica da seguinte forma: se a pessoa tenta fazer manobras para mudar a vontade divina, isso não funcionará, porque aquilo que Deus decretou, assim será. Mas todo o sistema da sorte, diz o Ramhal, é um sistema que pertence ao mundo natural. É como uma engrenagem natural. O tempo flui, chega a determinada data, e isso acontece. Essa é a sorte. Agora flui assim, agora flui de outra forma. Mas tudo isso ocorre apenas quando a própria pessoa está dentro da engrenagem natural. Se a pessoa se eleva acima do sistema natural, realizando ações que são espirituais,
Então, a engrenagem natural continuará girando, mas ela já não estará ali, estará em outro nível, e assim a pessoa pode mudar a sua sorte. Um exemplo disso é uma história do Talmud, no Tratado Shabat. Esse relato que aparece no Talmud é contado muitas vezes, fizeram até livros de histórias infantis a partir dele, a ponto de que, quando as crianças ouvem a história, pensam que é invenção de algum escritor de ficção. Mas trata-se de um acontecimento real do período do Talmud, sobre José, aquele que honrava o Shabat. Conta-se isso às crianças no jardim de infância, e os pais pensam que é uma história inventada. Mas está no Talmud, Tratado Shabat 119, lado A. No Talmud está escrito em aramaico: José que honrava o Shabat, ou seja, ele era um homem pobre, mas honrava o Shabat. Economizava durante toda a semana do seu próprio pão, para que no Shabat pudesse preparar uma refeição magnífica em honra ao Shabat, demonstrando o quanto o Shabat era precioso para ele. O Talmud conta que havia um homem que morava em sua vizinhança, no mesmo bairro, e que possuía muitos bens, era muito rico. Disseram-lhe os astrólogos daqueles dias: todos os seus bens irão para José, que honra o Shabat. E por quê? Porque aquele homem estava focado apenas em si mesmo, enquanto José, que honra o Shabat, estava focado nos outros, na doação, no Shabat, na dimensão espiritual. O Ramhal explica que uma pessoa assim se eleva, acima da sua sorte, acima da sua condição natural. E aquele homem, ao contrário, desce. Então aquele homem foi tentar anular o decreto. Disseram-lhe que todos os seus bens passariam para José? De jeito nenhum. Ele precisava fazer tudo para que isso não acontecesse. Vendeu todos os seus bens, campos, pomares, vinhedos, rebanhos de ovelhas, gado, palácios, vendeu tudo. Com todo esse dinheiro, comprou um único diamante, uma pedra preciosa. Sabe-se que no caso dos diamantes, quanto maior, o preço não é apenas o dobro, como acontece com o ouro. No ouro, um lingote custa $1.000, 2 lingotes custarão 2.000, proporcional ao peso. Mas com diamantes não é assim. Quanto maior, mais raro se torna. E então o preço pode ser 100, 1.000, 1 milhão de vezes maior. Se for um diamante único no mundo, apenas reis poderiam comprá-lo. Então ele comprou, com tudo o que tinha, um único diamante. Podemos imaginar a dimensão disso. Costurou-o dentro do forro do seu chapéu. Assim, com o dinheiro preso a ele, não haveria possibilidade de José tomá-lo. Certa vez, ao atravessar a ponte sobre o rio, o vento levou o chapéu de sua cabeça e ele caiu na água. Um peixe engoliu o diamante. O chapéu apodreceu na água e o diamante permaneceu. Passou um peixe, viu algo brilhando e o engoliu. Um peixe grande. Depois, o pescaram e o trouxeram ao mercado pouco antes da entrada do Shabat. Não exatamente 2 minutos antes, digamos 1 ou 2 horas antes, próximo ao Shabat. Disseram: quem comprará agora? Todas as pessoas já haviam se preparado para o Shabat, com as refeições prontas. Quem compraria esse peixe agora? Naquela época não havia congeladores nem geladeiras. Dizer, vamos vendê-lo no domingo? Se não vendesse naquele dia, seria jogado fora. Então disseram, levem-no a José, aquele que honra o Shabat, pois ele costuma comprar. Quando vê um peixe de qualidade, grande, que pode embelezar a mesa do Shabat, despertar admiração, mesmo que já tenha preparado tudo, ele sempre fará questão de honrar ainda mais o Shabat. Ele comprará. Levaram-no até ele. Ele o comprou. Ao abri-lo, encontrou dentro dele o diamante. Vendeu-o por 13 andares cheios de moedas de ouro. Em cada andar seria possível armazenar vários sacos de moedas de ouro. Uma riqueza extraordinária. Então José encontrou um ancião. O Ben Ishai escreve que era o profeta Elias, que lhe disse: aquele que empresta para o Shabat lhe paga. Ou seja, quando você tem despesas em honra ao Shabat, não pense que está desperdiçando dinheiro, você está emprestando. Está emprestando ao Shabat, e o Shabat lhe devolverá. E você, que fez isso por amor a Deus, cujo objetivo durante toda a semana era economizar do seu próprio pão, apenas para que o Shabat fosse honrado, o Shabat lhe devolverá o empréstimo, com juros e mais juros, em dobro e redobrado. Isso é semelhante ao que está escrito no versículo, a respeito da caridade. Aquele que é bondoso com o pobre, empresta a Deus. Quem é bondoso com o pobre, empresta a Deus. Quando você dá aos pobres, aos necessitados, Deus vê isso como se você tivesse emprestado a Ele.
eu estou em dívida com você. Você ajudou os pobres, então saiba que está emprestando a Deus. Este é o versículo. Aquele que é bondoso com o pobre, empresta a Deus. Quem é a pessoa que empresta a Deus? Aquele que é bondoso com o pobre. Ser bondoso significa dar gratuitamente, ter compaixão e oferecer um presente sem esperar retorno. E Deus diz: eu não ficarei em dívida. Saiba que eu lhe retribuirei esse dinheiro que você deu, e quando o Criador do mundo dá, ele dá como sabe dar, não como os seres humanos com algumas moedas. É como contam em uma história, não sei se é verdadeira ou não, mas assim dizem, que o rei do Marrocos visitou sua sogra, que morava na França, em um edifício luxuoso, com escritórios nos andares superiores e residências sofisticadas abaixo. Um dos moradores tinha um amigo judeu e lhe disse: sou próximo da família da sogra do rei do Marrocos. Se você quiser, posso organizar um encontro entre vocês, já que seu filho fará o bar mitzvah. Traga-o até ele. Ele respondeu: com prazer, ele é um rei. Existe uma bênção que se recita diante de um rei. E perguntou ao rei se seria possível, e ele disse: por favor, que venham. Ele entrou com o filho. O rei perguntou: o que é bar mitzvah? Explicaram-lhe, dentro do que ele podia compreender, o que é bar mitzvah no judaísmo. Então o rei lhe desejou todas as bênçãos, e antes de se despedirem disse: quero lhe dar um presente em honra ao bar mitzvah. E deu-lhe um cheque no valor de $50.000. O pai ficou surpreso e disse: Majestade, quando as pessoas vêm a um bar mitzvah, mesmo que deem $100, já é bonito, $200, mas $50.000 é demais. O rei respondeu: eu entendo, você está certo, mas não é digno de um rei dar menos do que essa quantia, mesmo sendo apenas um menino. Isso é uma questão de honra da realeza. Se eu desse menos do que isso, seria uma desonra para a coroa. Quando Deus dá, não é digno de um rei dar pequenas moedas. Quando a pessoa investe em Deus, empresta a Deus, ele não lhe devolverá as poucas moedas que você deu. Ele devolverá como um rei dá, conforme a honra de um rei. E vemos de fato, nos ensinamentos dos sábios, nos textos explicativos, que pequenas ações tiveram consequências enormes ao longo da história. O Ramhal explica: quando a pessoa tenta fazer manobras para contornar o decreto divino, como aquele homem tentou fazer, apenas fará com que isso aconteça. Mas se você se elevar acima da natureza, realizar ações que o elevem acima da sorte, então a sorte continuará existindo no mundo dentro da engrenagem natural. Mas você já não estará lá. Estará em outro nível. Assim, a pessoa pode anular todos os decretos que recaem sobre ela. Decretos de sofrimento, de problemas, de doenças, de perdas financeiras, até mesmo uma sorte de pobreza, que antes de nascer, o anjo encarregado da gestação pergunta a Deus: o que devo fazer com ele? E é dito: pobre. Ainda assim, ele pode mudar isso ao longo da vida, transformar-se em uma pessoa completamente diferente. Esse é o poder que Deus deu ao ser humano. Esse é o sentido profundo do versículo. Israel não está sujeito à sorte. Há muitos outros relatos no Talmud. A filha de Rabi Akiva, Avlat e Samuel, todos aqueles que, embora segundo a sua sorte devessem seguir um determinado caminho, conseguiram mudar completamente o rumo da sua sorte. E isso é algo que a pessoa realmente deve tomar para si. Embora as boas ou más ações não estejam nas mãos do céu, elas estão nas mãos da pessoa. O mesmo Talmud que mencionamos anteriormente, que diz que o anjo encarregado da gestação, aqui lemos a continuação, que se refere ao poder da escolha. O Talmud diz: mas se será perverso ou justo, isso não é dito. O anjo encarregado da gestação, que pergunta a Deus quais características inserir nessa pessoa, não pergunta se ela será perversa ou justa. Por quê? Como disse Rabi Hanina, tudo está nas mãos do céu, exceto o temor ao céu. Como está dito: e agora, Israel, o que Deus, seu Deus, pede de você? Apenas que o tema. São versículos explícitos na Torá de que isso não está nas mãos do céu. Se estivesse nas mãos do céu, como ele poderia pedir que você o fizesse? Porque isso depende da pessoa. Deus diz ao ser humano: há coisas que não dependem de você, e há coisas que dependem de você. E quando a pessoa escolhe o bem, pode influenciar até mesmo a sorte, que pertence ao sistema natural. E também isso pode mudar para melhor. Por isso, quando o rei Salomão fala sobre a relação com a riqueza do rico é a sua cidade fortificada,
Isso não contradiz o versículo que ele diz depois: a riqueza não aproveita no dia da ira. Pois, se a pessoa usa o dinheiro para o bem, então isso realmente é a sua fortaleza. Você pode confiar nesse dinheiro para resolver muitos problemas, porque está ajudando os necessitados, está usando-o para fazer o bem, e então Deus acrescenta ainda mais. Mas se a pessoa usa o dinheiro apenas como uma sensação de que, se tenho dinheiro, não tenho nenhum problema, estou garantido para toda a vida. A isso Salomão responde, no sentido oposto, em tom de ironia: você realmente acha que isso é a sua fortaleza? É nisso que você confia? Nisso você não pode confiar. Até aqui a parábola. Na aplicação prática ele diz: a verdadeira riqueza do rico é a Torá. Essa é a sua cidade fortificada. Ou seja, na aplicação prática, o rei Salomão fala sobre a pessoa que adquire a sabedoria da Torá. Ele diz: saiba que se você é rico em Torá, você tem em que se apoiar, tem em que confiar, porque a Torá o guiará em todas as áreas da vida, não apenas sobre como merecer a vida no mundo vindouro, mas também sobre como viver neste mundo, como se comportar corretamente, como se conduzir da forma adequada. Quantas dúvidas a pessoa enfrenta ao longo da vida, situações diferentes, agir desta maneira ou de outra. Se eu agir assim, talvez me diminua aos olhos dos outros, talvez me desprezem, talvez aqui eu precise mostrar que sou importante. Por outro lado, todo coração orgulhoso é abominação para Deus. O orgulho não é correto, não é bom, as pessoas o detestam. O Talmud diz: aquele que é arrogante, nem mesmo os membros de sua própria casa o aceitam. Uma pessoa que é presunçosa, orgulhosa, que só quer que todos a respeitem, até mesmo os de sua própria casa, a desprezam em seus corações. Mesmo que não demonstrem por medo, no íntimo, a família sente que não é agradável estar na companhia desse pai, dessa mãe. Quando a pessoa estuda a Torá e adquire o equilíbrio correto, como por um lado, manter a autoridade dos pais, como se conduzir no casamento de modo que um não prejudique o outro, e ao mesmo tempo seguir pelo caminho da humildade, de igual para igual, então ela vive bem, também neste mundo. Uma pessoa que sente: tenho dinheiro, então posso tratar minha esposa de forma humilhante, quantos danos pode causar à sua própria vida? Quanto sofrimento? E às vezes, o fato de não trabalhar sobre suas qualidades de caráter, de não se corrigir, pode até destruir a sua própria riqueza. Quantos há que tomaram decisões erradas em momentos de grandes negociações que poderiam lhes trazer muito dinheiro, mas por causa do ego, porque quiseram impressionar alguém, ou se ofenderam com um cliente ou com um fornecedor, acabam mudando as coisas, em vez de analisar objetivamente o que é correto. Eles inserem seus defeitos de caráter na situação, perdem o negócio, sofrem prejuízos financeiros, decaem nos negócios, porque não avaliam corretamente. Seus interesses pessoais interferem. Há casos em que a pessoa trabalhou tanto pelo dinheiro que, ao alcançar grande riqueza, isso lhe trouxe arrogância. Começou a se envaidecer, sua mente está apenas no dinheiro, e em vez de sentar com sua esposa, conversar com ela, alegrá-la, está ocupado apenas com os negócios. No fim, acabam se divorciando. E então o que acontece? Metade do dinheiro pelo qual trabalhou a vida inteira, dias e noites, quem desfruta disso? O novo marido de sua ex-esposa. Ela recebe metade dos bens, e outro passa a desfrutar de tudo aquilo pelo qual você trabalhou. Por quê? Você trabalhou pelo dinheiro, mas não trabalhou sobre si mesmo. E qual foi o resultado? Diz Salomão: a cidade fortificada da pessoa é a riqueza. Enriqueça-se com conhecimento. Aulas de Torá. Às vezes as pessoas começam com palestras, e isso é bom, mas não devem permanecer apenas nisso. É preciso avançar. Estudar Mishnah, Talmud, leis, continuar com palestras, com livros de ética, com orientação, durante toda a vida. O rei Salomão disse: apegue-se à disciplina e não a abandone. Preserve-a, pois ela é a sua vida. Ele não diz algo assim sobre qualquer coisa. Apegue-se à disciplina. Apegar-se não é apenas segurar. Segurar pode ser com fraqueza. Apegar-se implica força. Segure firmemente. Em cada palavra há significado. E aqui ele diz: apegue-se à disciplina e não a abandone. O que significa não a abandone? Não a solte nem por um segundo. É como alguém que segura um bastão que sai da montanha. Se soltar, cairá no abismo. Não a solte. Preserve-a, pois ela é a sua vida. Preservar vem da ideia de guardar como um tesouro. Aguardar
e a preservar como um tesouro. Guardar é uma proteção externa. Preservar como um tesouro é como um cofre. Quando você tem um tesouro, como você o guarda? Você guarda também as chaves do carro, mas se possui um tesouro de milhões, guarda de outra forma. Preserve-a, pois ela é a sua vida. Ele diz, você sabe, isso é a sua vida. Assim como você protege a sua vida, assim proteja o estudo da ética. Quando a pessoa se senta e lê livros de ética, ouve aulas de ética, isso sempre a equilibra, porque a vida a puxa para a direita, para a esquerda, mas as aulas e os livros de ética são aquilo que sempre a trazem de volta ao caminho, ao equilíbrio correto. É isso que o rei Salomão diz aqui. A riqueza do rico é a sua cidade fortificada. Vimos isso tanto na parábola quanto na sua aplicação prática. A continuação do versículo, todos esses versículos tratam de um conceito e do seu oposto. A ruína dos pobres é a sua pobreza. O que significa aqui ruína? Falha. Aquilo que derruba a pessoa. A ruína dos pobres, uma pessoa que é pobre em Torá, que não tem conhecimento. Isso é chamado de pobreza. Uma pessoa que é empobrecida em Torá acaba no final caindo no próprio buraco que isso cria. Continuemos com o próximo versículo. A ação do justo conduz à vida, o produto do perverso conduz ao pecado. Também aqui, um conceito e o seu oposto. A ação do justo o conduz à vida. Quando você age com justiça, age da forma correta. Justo significa alguém que age de acordo com o que é correto. Isso inclui tanto o relacionamento entre uma pessoa e o seu semelhante, conduzir-se conforme a vontade de Deus em relação ao próximo, quanto os mandamentos entre a pessoa e Deus. Esse é alguém definido como justo. Uma pessoa que está corrigida nos mandamentos entre ela e o Criador, mas não está corrigida nos mandamentos entre ela e o próximo, não é definida como justa. Mesmo que estude Torá e observe o Shabat, se a sua conduta com os outros é falha, receberá recompensa pelas mitzvot que cumpre, mas não é considerada justa. Veja como você se comporta com as pessoas. Da mesma forma, no sentido oposto, alguém que é bom com os outros se comporta bem, respeita, ajuda, dá caridade, mas não está correto nos mandamentos entre ele e o Criador. Shabat, recato, pureza do olhar, uso de tefilim, bênção sobre os alimentos. Isso é entre ele e Deus. Também não é definido como justo. Justo é a pessoa que faz tudo para estar corrigida nos dois caminhos. Diz Salomão, a ação do justo conduz à vida. A própria ação em que você se envolve já o conduz à vida. Por outro lado, o produto do perverso conduz ao pecado. O que é produto? Você semeou, regou e a colheita cresceu. O resultado da ação do perverso o conduz ao pecado, a perder o objetivo para o qual foi criado, a sofrer prejuízos na vida. E ao nos aprofundarmos nas palavras de Salomão, vemos algo interessante. Quando ele fala do justo, não fala do resultado, mas da ação. A ação do justo conduz à vida. Quando fala do perverso, fala do resultado, o produto do perverso. A colheita é o resultado final. Depois de todo o esforço, comprar o campo, arar, semear, regar, o produto do perverso conduz ao pecado. Porque, em relação ao justo, ele fala da ação, e em relação ao perverso, fala do resultado. Há aqui uma grande mensagem sobre a forma como Deus conduz o mundo, como Deus lida com os seres humanos. O Talmud diz, no Tratado Berahot, uma pessoa que desejou cumprir um mandamento e foi impedida, e não o cumpriu, a Escritura considera como se o tivesse cumprido. Você quis fazer o bem, ajudar alguém. Se esforçou, saiu de casa, foi até lá. Ao chegar, descobre que alguém já o ajudou antes, ou que ele saiu de casa. Você volta desapontado. Quis fazer o bem, mas não deu certo. Quando chegar ao céu, após os seus 120 anos, receberá recompensa como se tivesse cumprido o mandamento, pela ação. Deus recompensa não apenas pelo resultado, mas pela ação. Uma pessoa que passa 1 hora tentando entender uma linha do Talmud, se esforça, vai à aula, senta-se, tenta compreender, não consegue enquanto outros avançam. No céu, receberá recompensa pelo estudo, porque se esforçou, trabalhou, tentou. Uma pessoa cansada após um dia de trabalho duro, acordou cedo, teve um dia exaustivo, mas tem uma aula que frequenta regularmente. Estou cansado. Devo ir? Não devo? Vou. Foi à aula. E dormiu durante toda a aula. Não dependia dele. Cochilou,
adormeceu. Receberá recompensa por isso, mesmo que diga: saí da aula como entrei, não ouvi sequer uma palavra. Você se esforçou, fez a ação de um justo, e Deus lhe dará recompensa por isso, porque você quis. É isso que o Talmud diz. Quem desejou cumprir um mandamento e foi impedido, é considerado como se o tivesse cumprido. Mas o contrário não é assim. Alguém que diz: agora vou cometer uma transgressão. Chega ao local. Está fechado. Volta para casa sem cometer a transgressão. Será punido como se tivesse cometido? Não será punido, pois não a cometeu. É isso que significa a ação do justo. A ação que você realizou, independentemente do resultado, conduz à vida. Isso o leva a uma vida boa neste mundo e no mundo vindouro. Por outro lado, o produto do perverso. O produto é o resultado final. Depois de todo o esforço, você colhe. O produto do perverso conduz ao pecado. Assim, Salomão é extremamente preciso em suas palavras, em sua sabedoria. Concluamos com mais um versículo. O caminho para a vida é guardar a disciplina, mas aquele que abandona a repreensão se perde. Caminho significa trilha. A trilha que conduz à vida é guardar a disciplina. Quando a pessoa observa a ética que aprende, guarda isso em seu coração, adota como modo de vida, saiba que isso a conduz à vida. Esse é o caminho para a vida. Por outro lado, quem abandona a repreensão, quando alguém o adverte e ele despreza, ignora e segue adiante, se perde. No final, descobrirá que entrou em um caminho que o desviou e poderá, Deus nos livre, chegar a lugares ruins. Assim, o rei Salomão nos orienta sobre como viver. Não deixar que a vida simplesmente flua. Como o profeta Jeremias se queixa sobre o povo de Israel, no período da destruição do templo, dizendo a Deus: todos correm em sua carreira como um cavalo que avança na guerra. Um cavalo que corre na guerra pode estar correndo para um lugar onde será morto. Muitos cavalos morreram nas guerras, mas ele corre. É impulsionado, não pensa para onde. Ao contrário, a pessoa sábia é o oposto do cavalo que corre na guerra. Ela sempre para e faz um exame de consciência. Onde estou? O que preciso corrigir, melhorar? E assim chegaremos a uma vida boa e feliz. Dedicaremos estas palavras de Torá, com a ajuda de Deus, à proteção do povo de Israel e dos soldados de Israel, onde quer que estejam. Que Deus conceda sucesso a todos que nos assistem de qualquer lugar, com longos anos de vida, saúde e sucesso. Amém.